E hoje eu quero tratar um pouquinho sobre essa simplicidade do Evangelho. Mas antes eu quero desmistificar esse termo célula. Porque às vezes é muito mal compreendido por nós. Nós atribuímos célula apenas como uma reunião que acontece uma vez por semana. Mas isso não é célula. Célula é um jeito de ser igreja. Célula é um jeito de partilharmos o Evangelho de forma simples e compreensível a todos. Célula é esse lugar, é esse ambiente. Célula da realidade é um estilo de vida. E nós temos aprendido que nós, a igreja desse tempo, nós temos complicado o Evangelho. E o Evangelho, ele é simples. O Evangelho, ele é um Evangelho de simplicidade. E por que nós, a igreja desse tempo, temos complicado tanto o Evangelho? Porque na realidade, a retirada da simplicidade do meio da igreja é uma ênfase de Satanás. É ele que tirou de nós a simplicidade. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, não é esse o texto que nós vamos usar para fixar a nossa mente, o nosso entendimento hoje, mas na versão Ara, se puder colocar, diz assim: receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida ou devidas a Cristo. Sabe, é desafiador para nós nos mantermos simples em um mundo de tamanha complexidade. É desafiador para nós pregarmos um evangelho de simplicidade para uma sociedade complexa. É desafiador para nós pregarmos um evangelho simples, de verdades absolutas, para uma sociedade cujas verdades são relativas. É desafiador para nós pregarmos um evangelho simples, mas de comprometimento, para uma geração volúvel, consumista e de descartes. Esse é o grande desafio. Mas o evangelho nunca foi e não pode ser complicado. O evangelho, ele precisa ser um evangelho de simplicidade. E qual é o evangelho de simplicidade? É o evangelho da graça na pessoa de Cristo Jesus. Jesus, ele não se manifestou aos homens de forma suntuosa, de forma faustosa. Jesus, ele veio em simplicidade. Por isso, o tema. Sabe, lá no hino, considerado o hino messiânico, de Filipenses 2:6, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, Jesus, ele tinha a natureza de Deus. Ele era majestoso, soberano. Ele era o todo-poderoso, o magnífico. Mas ele não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a forma ou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Jesus, ele veio na forma de um simples mortal e o menor dentre os homens. Jesus veio como um simples escravo, um simples servo. É por isso que o evangelho, ele tem que ser mantido de forma simples. Precisamos lutar para que o evangelho continue sendo um evangelho de simplicidade. Mas é na simplicidade de Jesus que ele estabelece um reino de grandeza e magnificência estupenda no coração dos homens. Olha que oxímoro. Jesus vem de forma simplória para estabelecer um reino de magnificência e de grandeza. Sabe, e eu tenho aprendido que a simplicidade, ela gera realidades extravagantes e extraordinárias. E hoje eu quero tratar um pouquinho sobre essa graça salvadora, a simplicidade da graça na pessoa de Cristo. E eu queria ler com vocês, esse vai ser o texto que nós vamos afixar o nosso entendimento. Ezequiel, capítulo 47,
Nós vamos ler apenas 12 versos, verso de número 9 e o 12. Eu quero usar a versão NTLH. Por gentileza, coloque para mim, para que todos possam ter a mesma compreensão do texto. E eu quero falar sobre essa graça que flui como um rio, que muda realidades da vida humana. A graça simples, um evangelho simples, mas que é tão transformador e que muda realidades à sua volta. E o texto vai dizer assim, lá em Ezequiel 47, 9. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto, diga Mar Morto, fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Verso 12. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Amém? Esse é o texto que eu quero tratar com vocês. E para a gente se situar, a gente precisa entender que o profeta Ezequiel, ele estava aqui mencionando acerca de uma visão que Deus havia lhe dado. Deus usava muito o profeta Ezequiel, e Ezequiel tinha suas experiências com Deus através de visões. Ezequiel estava como prisioneiro na Babilônia. E logo que ele completa 30 anos de idade, que era a idade do início do ofício sacerdotal, e Ezequiel, ele era da linhagem sacerdotal, ele começa a ser chamado por Deus para experimentar as grandezas de Deus através de visões. E no capítulo 40 de Ezequiel, ele vai ver, Deus vai mostrar para ele a imagem, a figura de um templo. E a Bíblia vai dizer que esse templo é um templo cujas medidas não são convencionais. Por isso acreditamos se tratar de um templo escatológico, de um templo futurista, porque as dimensões não são compatíveis com nenhum templo já existente. Ezequiel vê esse templo. Agora no capítulo 47 que nós lemos, Ezequiel é levado de volta a esse ambiente. Ele tem uma outra visão, com o mesmo templo. E aí a gente vai ver que esse capítulo de Ezequiel, ele se divide em 3 momentos, para a gente entender a estrutura do que lemos, o arcabouço daquilo que nós acabamos de mencionar. A gente precisa entender os tempos em que Ezequiel viveu com Deus, as experiências que ele teve com Deus no capítulo 47. E Ezequiel, ele passa por esses 3 momentos. O primeiro momento, Ezequiel vê o templo de novo. Ou seja, Ezequiel está no templo. No segundo momento, Ezequiel vai estar dentro de um rio, onde ele vai ter uma experiência de crescimento, de avanço, de ascensão. E no terceiro momento, Ezequiel vai estar fora do rio. É quando ele tem essa visão de algo extraordinário acontecendo, ou seja, uma mudança do cenário. Quando ele entra no rio, ele vê ao lado, nas margens do rio, seca, esterilidade, infertilidade. Mas quando Ezequiel sai do rio, ele olha à sua volta e ele percebe que o ambiente, o cenário, havia sido transformado. Agora era um lugar florido, havia vida em torno. Mas ele vai ter ainda uma experiência mais larga acerca desse favor, acerca desse acontecimento que nós vamos mencionar, que é a graça de Deus. No primeiro momento em que Ezequiel, ele vê esse rio, Ezequiel, ele destaca logo nos primeiros versículos os pontos cardeais. E o que me chama a atenção, irmãos, é que nada ou tudo que tem na Bíblia não está ali sem relevância, sem significado. Não, tudo tem propósito. Tudo que a Bíblia menciona tem uma explicação racional, espiritual da parte de Deus para nós. E o texto vai dizer que Ezequiel, ele observa algo acontecendo dentro do templo. Ele percebe um riacho que corria de dentro do templo. E ao olhar com mais atenção, ele percebe
que as águas desse riacho, ela se direcionava a alguns pontos cardeais, para algumas direções. E ele vai dizer que ao olhar, ele percebeu que a água fluía ao lado sul do altar. E quando a gente olha para a geografia da Palestina, a gente entende que o lado sul da Palestina, ao lado sul, fica o Egito. Egito, na Bíblia, simboliza o mundo. Egito na Bíblia simboliza todo o sistema dominado por Satanás. Egito simboliza lugar de resistência a Deus. Também ao sul fica o deserto do Sinai. E deserto na Bíblia tem a conotação de lugar de provação, lugar de escassez, lugar de solidão, lugar de sequidão. Eu entendo por essa palavra que quando Ezequiel viu aquela água que fluía do trono, que fluía do altar, para o lado sul, Deus estava mostrando para Ezequiel a estupenda grandeza da graça de Deus por nós. Aquele rio simbolizava graça. E o que é graça? Graça é um favor que a gente não merece. A graça é um favor imerecido que flui em direção a nós continuamente, que flui em direção ao pecador na sua mais vil condição de pecado. Quando a graça ou quando o rio fluía para o sul, significa dizer que não importa o lugar onde nós estamos, onde nós estávamos. Todos nós estávamos no Egito. Todos nós estávamos cativos, escravizados pela cultura de mundo dominada por Satanás. E quem sabe você ainda está no Egito. Quem sabe você vive essa realidade de resistência a Deus. Sabe, por muitas formas e muitas maneiras nós resistimos a Deus. Mas uma forma que é muito comum resistirmos a Deus é negar a salvação na pessoa de Cristo. É não aceitar a graça que flui em nossa direção. Talvez você que entrou aqui tenha vivido ou esteja vivendo um momento de deserto. O deserto figurado, o deserto da alma. Quantos de nós estamos vivendo esse lugar de provação? Esse lugar de escassez, de solidão, de privação. Mas a palavra de Deus diz que a graça, ela flui em nossa direção. Não somos nós que escolhemos a Cristo, mas Ele nos escolhe e Ele vai em direção a nós. Nós nunca estaremos sozinhos nas nossas dores, nas nossas mazelas. Graça significa favor, perdão, amor. Sabe, aquele amor que flui em direção a mim e a você, pecador. Então talvez você possa se perguntar assim: poxa, eu estou sofrendo tanto, ninguém liga para mim, ninguém me visita, mas eu quero dizer uma coisa para você: a graça de Deus flui na sua direção. O amor de Deus flui na sua direção. Tudo que precisamos fazer é olhar e atentar para essa grandiosa graça que Deus tem por nós, que Ele liberou para nós. E Ezequiel, ele percebe que aquele rio, ele também tomava uma outra direção. Ele passava por baixo da soleira da porta do templo e ele ia em direção ao leste. Leste na Bíblia significa lugar de afastamento de Deus. Significa lugar de exílio, significa lugar de emancipação, de desassociação de Deus. A Bíblia vai dizer que o Éden, um lugar de delícias, onde Deus fez para que o homem pudesse viver. As portas do Éden ficavam viradas para o leste. E quando Adão e Eva pecam e são banidos do Éden, eles rumam em direção a leste. Caim, quando mata Abel, ele foge para o leste. No leste estava a Babilônia, e Babilônia na Bíblia significa uma cultura de mundo. Babilônia na Bíblia significa sentença, significa juízo, significa escravidão, significa exílio. Todos nós estávamos nessa mesma direção, indo para o leste. E alguns de nós talvez ainda esteja nessa situação. Mas a graça de Cristo, o amor de Cristo, Ele foi em nossa direção e nos alcançou na mais vil condição de pecado. Isso é graça. Aí a Bíblia vai dizer que Ezequiel ainda é conduzido por esse ser angélico até o portão norte. Norte na Bíblia faz menção ao lugar permanente, ao lugar do permanente, ao lugar do eterno. A estrela polar
ela fica permanentemente ao norte. A agulha da bússola, a agulha magnética da bússola, aponta para o norte. Norte na Bíblia tem o sentido de lugar do eterno. Ele tem um simbolismo do lugar onde Deus está. Norte está sempre adiante de nós. E a Bíblia vai dizer, lá em Deuteronômio 31, a seguinte verdade para nós. Vai dizer assim: eis que vou adiante de vocês. Não temam, porque eu não os desampararei, eu não os abandonarei. Falar de norte é falar de Deus no controle e na direção das nossas vidas. Falar de norte é falar que Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso objetivo. O apóstolo Paulo vai dizer que ele, esquecendo-se de tudo que ele havia no passado, do pecado que ele cometeu, da culpa que ele aprisionava, de todas as mazelas do homem natural, agora alcançado pela graça, ele diz: eu avanço para todas as promessas, para o prêmio da soberana vocação que está diante de mim, que é Cristo Jesus. Norte fala de Deus, querido. Nós precisamos ter os nossos olhares afixados no Senhor. Nós cantamos aqui: olharei para ti. É para frente. Ele é o nosso destino. Ele é a nossa bússola. Ele é a nossa orientação. Quem olha para Deus não anda errante. Quem olha para Deus não anda perdido, não anda desorientado, porque ele sabe a direção que Deus tem colocado para ele trilhar. E depois que Ezequiel tem essa visão desses pontos cardeais, ele é guiado por esse ser angélico até a margem do rio. E a Bíblia vai dizer que ele é convidado a entrar naquelas águas. Aquele homem que caminhava com ele tinha um cordel de medir nas mãos. E ele mediu 500 metros e mandou Ezequiel entrar. E a Bíblia vai dizer que a primeira medição as águas davam no tornozelo. A segunda medição, as águas davam no joelho. Terceira medição, águas na cintura. Quarta medição, Ezequiel não conseguia mais colocar os pés no chão. Ele precisou se entregar àquelas águas. Ezequiel precisou agora nadar. Sabe, e esse movimento de ascendência de Ezequiel fala sobre a necessidade do nosso crescimento espiritual. Quando a graça nos alcança, quando o favor de Deus vem sobre nós, nós aprendemos com as cores do plano da salvação que Deus, ele requer de nós um processo de avanço. Deus não quer que a gente fique no estágio de superficialidade acerca das suas verdades. Água no tornozelo significa superficialidade acerca de Deus, das verdades de Deus. É algo importante? É. Quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos nesse ambiente de águas no tornozelo. Sabe, nós estávamos pisando em terras abrasadoras. Estávamos em terras sólidas, em terras incandescentes. Nossos pés estavam ardentes, esfolados. E aí nós ouvimos o convite: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ouvimos o chamado da graça e fomos para Jesus. E quando chegamos em Jesus, pisamos na graça, automaticamente, imediatamente, nós recebemos o alívio. Então, águas no tornozelo significa alívio. Ele nos deu alívio, Ele nos tirou daquela enrascada do pecado. Ele nos tirou daquele lugar de sofrimento. Ele nos trouxe para a sua presença, mas Deus requer de nós um avanço. Sempre vai haver um cordel esticado para nós. Deus não quer que você permaneça 10, 20, 30 anos, 1 ano, 2 anos, com águas no tornozelo. Sabe, a proposta do Evangelho, da simplicidade do Evangelho, é que você avance, é que você progrida. E a Bíblia vai dizer de águas no joelho, águas na cintura. Sabe, isso é o processo que Deus quer que você avance, até que você perca o controle de tudo e viva sobre a total dependência de Deus. O nível de maturidade, o nível de ruiós, é que você aprenda a viver sobre total dependência de Deus. Mas agora Ezequiel é tirado do rio. E ele vem agora para fora do rio. E quando ele olha, quando ele sai daquele ambiente de crescimento, de maturidade, de profundidade com Deus, Ezequiel percebe que as margens do rio estavam alteradas. Não estava mais
como um lugar de escassez, um lugar de sequidão. Havia agora flores, havia agora erva, havia agora animais. E isso chama a atenção de Ezequiel. Mas Ezequiel faz uma outra observação. Ele percebe que aquele rio que fluía do altar, que era uma nascente pequena, ele agora se tornara em um rio caudaloso. A graça, irmãos, estendida a nós, é esse rio, sabe, que começou pequenininho no plano eterno de Deus. Mas quando Jesus aceita o desafio de vir e jorrar a sua água vivificante sobre nós, ele se torna um rio caudaloso. E no decorrer das eras, no decorrer dos milênios, esse rio tem se tornado ainda mais e mais abundante, porque essa é a graciosidade do Evangelho. O Evangelho veio para lavar-nos, para purificar-nos, para sanearmos, para nos lavar e nos trazer de volta a vida abundante de Deus. E agora ele percebe que não era mais uma nascente, era um rio caudaloso. Mas as águas desse rio corriam até o Rio Jordão. E do Jordão, que é o rio da Palestina, essas águas desembocavam, essas águas desaguavam em um mar chamado Mar Morto. O Mar Morto é um mar literal, ele existe de verdade. Ele está localizado lá no Oriente Médio, entre a Palestina e a Jordânia. E existe uma característica desse mar. Esse mar, de fato, ele é um mar improdutivo. Mas esse mar também, que é um mar literal, ele também pode ser um arquétipo, representando o estado da alma sem Jesus. Qualquer pessoa que vive sem Jesus, ela não vive, ela só existe. O Mar Morto, ele existe, mas ele não tem vida. E o arquétipo da vida humana, da alma humana, sem Jesus, é como um mar morto. Você até tem aparência de que tem vida, mas está morto. Você respira, se move, mas não tem a vida que te faz gerar. Porque a vida que nos faz frutificar é somente a vida de Cristo. E muitas vezes nós estamos dentro desse cenário, sabe? Estamos como um mar morto, sem vida. Temos aparência que temos vida, mas estamos mortos. E quantas pessoas Satanás tem tornado estéril? Tem tornado essas pessoas estéreis pelo excesso de salinidade. E o excesso de salinidade tem drenado de muitos a vida abundante de Deus. A salinidade aqui, ela pode ser comparada ao pecado. O pecado nos torna infrutífero. Mas também um evangelho distanciado de uma graça autêntica nos torna cheios de sal. E somos incapazes de sermos produtivos. E esse é o esquema de Satanás, nós sabemos disso. Satanás, ele não se importa que a gente exista desde que a gente não vive. Ele não se importa até que você aceite a Cristo, desde que você não viva a plenitude da salvação. Ele não se importa que você faça algo para o reino. Quem sabe você pregue, quem sabe você cante, quem sabe você opere em sinais e maravilhas, mas no entanto a sua alma está como um mar morto, sem vida, sem esperança, sem expectativa. E esse é um plano do ardiloso Satanás. Mas hoje, queridos, nós viemos aqui nessa noite porque sabemos que o rio de Deus flui. Amém? O rio de Deus flui nesse lugar, e onde o rio de Deus passa, a morte se reveste em vida. O que é deserto floresce, e o que é escasso se torna abundante. Esse é o grande poder do rio vivificador de Deus. E o Mar Morto deveria ser esse estado da alma que não conhece a Cristo. Mas na realidade, muitos de nós estamos vivendo essa realidade. E existe uma peculiaridade no Mar Morto. O Mar Morto, ele é um lago de águas paradas, que só recebe. Eu vou repetir. Ele só recebe. Ele só recebe. O que mata o Mar Morto não é pobreza. O que mata o Mar Morto é excesso de riqueza. Quando nós não entendemos que o Senhor nos chamou para cooperar com Ele na atuação que Ele está realizando no mundo, nós nos tornamos Mar Morto. Viemos para um ambiente como esse, tudo que a gente faz é receber. Vamos na célula, recebemos. Vamos nas conferências, recebemos. Vamos para o nosso momento a sós com Deus e recebemos. Mas se você não deságua na vida de ninguém, se você não flui na vida de ninguém, as suas riquezas vão te tornar estéril.
A Bíblia vai dizer, e a história narra, que o Mar Morto ele é estéril, porque ele é riquíssimo. Existe uma quantidade exorbitante de minerais no Mar Morto. O Mar Morto, ele é rico em sódio, ele é rico em cálcio, ele é rico em magnésio, ele é rico em potássio, e é exatamente o excesso dessas riquezas que matam o Mar Morto. Receber a salvação e guardar só para si significa sentenciar-se. Sentenciar-se a uma vida de esterilidade. É por isso que nós somos convocados em todo tempo a nos colocar como canais de bênção. E a pergunta para nós nessa noite é: quem somos nós nesse cenário? O Jordão ou o Mar Morto? É uma pergunta retórica, mas você precisa se encontrar. Porque o Jordão, ao contrário do Mar Morto, é o rio mais fértil da Palestina. Mas o Jordão, ele não só recebe, ele é um afluente. Ele jorra, ele derrama água em outros rios. Irmãos, quanto mais damos da graça de Cristo, mais ela vem sobre nós. Quanto mais compartilhamos das bênçãos dos céus, quanto mais manifestamos o reino de Deus aos homens, mais esse reino é manifestado em nós, mais essa graça flui através de nós. Deus nos chamou para sermos afluentes e não lagos de águas paradas. Então, que tipo de rio somos nós? O Mar Morto ou o Rio Jordão? O Mar Morto nos ensina uma verdade: que a maior pobreza é enriquecermos sozinhos. A maior pobreza é guardarmos tudo para nós, irmãos, porque o que eu faço para mim termina em mim, morre comigo. Mas o que eu faço para o reino tem peso de eternidade. Deus nos chamou para mudarmos vidas. Se o Rio Jordão apenas recebe do favor de Deus e segura para si, nada mudaria. Mas o que ele faz? Ele recebe do rio que vem do trono, ele recebe do rio que vem do templo, mas ele corre em direção ao Mar Morto. E quando ele vai em direção a esse lugar onde a morte impera, a Bíblia vai dizer que tudo vai mudar. Porque Deus quer que sejamos fontes jorradoras. Deus quer que nós nos coloquemos na brecha. Deus quer que nós nos levantemos, que nos posicionemos para levar cura para as pessoas que estão enfermas, doentes na alma, e alimento para aquelas que estão famintas. Nós lemos aqui sobre isso. E para mudar os ambientes que estão ao nosso entorno, Deus está nos chamando para esse comprometimento de atuar com Deus naquilo que Ele está realizando no mundo. A vida que o Jordão traz não tem a ver com ele. Não é o Jordão que produz vida no Mar Morto, mas é o rio que sai do trono, é o rio que sai do templo, é o rio que sai do altar, que tem poder para mudar o Mar Morto. Nunca teve a ver conosco qualquer coisa. Nós somos meros canais, meros afluentes. Quem faz, quem transforma, quem modifica o homem é Jesus, irmãos. Mas para Jesus ser encontrado no coração das pessoas, ele precisa de um Jordão. Ele precisa de um afluente, ele precisa de um canal. E onde estão os Jordão aqui nessa noite? Diga, eu estou aqui. A vida do Jordão não tem a ver com ele, mas com a água vivificadora. Nunca teve a ver conosco. Nós lemos aqui no verso de 12, que a razão daquela frutificação, a razão da água no Mar Morto, são as águas que saem do rio de Deus. Então não tem a ver conosco. E aí às vezes você pode pensar assim: eu sou tão pequeno, eu não consigo, eu não sei fazer. Sabe, quando a gente fala da simplicidade do evangelho, é fazer você entender que você é capaz de fazer a diferença. Porque plantaram no nosso coração que para a gente falar de Jesus, a gente tem que ser um bom teólogo, um bom estudioso da palavra. Não, tudo que você precisa saber de Jesus é que Ele é o seu Salvador e Senhor. Quando você o recebe como seu Salvador e Senhor, você está pronto para ser um Jordão. A Bíblia vai falar de uma mulher que recebe a palavra. A mulher junto ao poço de Sicar em Samaria. E a Bíblia vai dizer que depois que ela recebe Jesus, ela sai pela cidade gritando: eu encontrei Jesus, eu encontrei o Messias, eu encontrei um homem que mudou a minha vida. E a Bíblia diz que toda uma cidade foi salva, ouviu de Jesus, aceitou Ele no coração, porque uma mulher se dispôs a ser um rio fluente. Sabe, às vezes nós nos achamos pequenos demais para fazer qualquer coisa.
Mas eu gosto muito da narrativa de 2 Reis, capítulo 4. Quando aquela mulher vai até o profeta Eliseu e diz para ele: eu preciso de um milagre. Eu estou em um grande problema. Eu estou com uma situação, sabe, que eu não consigo resolver, insolúvel. E o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela diz: eu não tenho nada. Irmãos, esse eu não tenho nada é poderoso, sabe? Porque não ter nada significa ter tudo. Porque nós não somos nada mesmo. De nós mesmos a gente não consegue fazer nada. De nós mesmos a gente não consegue ser um líder de célula. A gente não consegue ser um LT. A gente não consegue ser um anfitrião. A gente não consegue ser um crente. A gente não consegue, sabe, ser um cristão apaixonado e apaixonante, vibrante, intenso, contagiante. Não conseguimos, porque nós não temos nada. Mas aí ela se lembra: não, eu tenho uma pequena botija com um pouco de azeite. Sabe, é tudo que Jesus precisa para que a graça dele alcance as multidões, irmão. Nós falamos aqui que estamos orando para um bairro, mas eu sou mais audaciosa. Eu falei: um bairro está em Queimados, eu quero uma cidade também. E eu estou orando: Senhor, nos dá um bairro porque é em Queimados, mas nos dá uma cidade que é fora de Queimados, e nos dá uma nação onde nós possamos pregar o teu evangelho. Eu quero cooperar contigo, eu quero ser um rio que flui, eu quero ser águas que jorram, eu quero fazer a diferença, eu quero levar Jesus para aquele que está perdido, eu quero falar dessa graça que me alcançou, eu quero falar do perdão que alcança o pecador. E ser botija significa que você não tem muito e nem é tão grande. Mas sabe o que é lindo nessa história? A Bíblia vai dizer que o profeta dá uma ordem, uma palavra rema para aquela mulher. E manda ela ir até os vizinhos e pegar vasos emprestados. Muitos vasos. A ordem era: vá lá e pegue muitos vasos. Aquela mulher faz o que o profeta manda. E quando ela chega dentro de casa, ele diz: agora você vai pegar, quando você entrar dentro de casa, você vai pegar a botija com um pouquinho de azeite que você tem, e você vai derramar nos vasos. E a Bíblia vai dizer que enquanto aquela mulher deitava o azeite, enquanto ela fazia o azeite jorrar, enquanto aquele azeite era desembocado nos vasos, não faltou azeite na botija. Sabe o que significa, irmãos? Vaso é maior do que botija. Vaso fala de um utensílio em tamanho muito maior, exponencialmente maior do que a botija. Mas quando nós somos cheios da graça de Deus, e ainda que sejamos poucos, ou tenhamos pouco da graça, porque a gente pensa que é pouco, mas quando a gente diz assim: o pouco que eu tenho eu dou, o pouco que tenho eu partilho, o pouco que tenho eu ajudo, o pouco que tenho eu discipulo alguém, o pouco que tenho eu consolido alguém, sabe, o azeite que está dentro de você não para de jorrar, ele vai jorrando, não falta para você, e os vasos são cheios. Aleluia! Esse é o poder de se fluir, de se permitir fluir na presença do Senhor. E sabe o que é lindo nessa história? Os vasos não eram dela. Ela precisou pegar com os vizinhos. Mas os vizinhos estavam com seus vasos vazios. Sabe o que significa? Que eles também tinham necessidade. Mas quando Deus usa aquela mulher para encher os vasos, ela estava dizendo assim: eu estou vendo a sua necessidade, eu estou suprindo. Eu estou vendo que você precisa de Jesus e eu estou derramando Jesus na sua vida. Eu sei que você não tem, mas eu tenho, o pouco que eu tenho eu divido com você. Jesus é tudo para mim, Ele é a fonte inesgotável de alegria no meu interior. Deus quer que a gente olhe para as necessidades daqueles que estão à nossa volta. No seu trabalho, tem pessoas com vasos vazios. Na sua família, tem pessoas com vasos vazios. Na sua rua tem pessoas com vasos vazios. E você que é botija precisa encher esses vasos. A Bíblia vai falar de uma botija chamada Ananias. Ananias era uma botija, mas que tinha azeite. E Paulo era um vaso escolhido, mas que estava vazio. Mas Deus usa um homem que não tinha lá grandes conhecimentos teológicos, que não havia sentado aos pés de Gamaliel. Era uma botija pequenininha, que não sabia talvez nem falar o correto, a língua correta, mais nobre da época. No caso ali era o grego. Talvez ele nem soubesse falar o grego, que Paulo falava tão bem. O koionê. Mas a Bíblia vai dizer que Ananias se derrama
ele se permite ser um afluente na vida de Paulo. E enquanto ele enche a vida de Paulo como um vaso que era maior do que ele também foi cheio dessa presença. Irmãos, nós não podemos nos limitar achando que aquilo que eu sei é pouco, achando que aquilo que eu posso fazer é pouco. Nós somos desafiados por Jesus a falar dessa graça salvadora. Nós fomos salvos, e eu quero dizer para você que a salvação, ela não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. A salvação chega a nós, mas ela precisa ser transferida. E eu e você temos essa responsabilidade. Precisamos falar de Jesus para as pessoas. Precisamos amar as pessoas a ponto de nos tornarmos um Jordão. Porque para terminarmos essa palavra, o verso 12 diz: ao longo das margens nascerão árvores frutíferas de todo tipo. Elas não perderão suas folhas, nem deixarão de dar fruto durante todo o ano. Produzirão seus frutos mensalmente, sem nunca falhar. A razão disso tudo são as águas que nascem debaixo do santuário do Senhor. Os frutos dessa árvore servirão para alimentar os povos da terra, e as folhas servirão de remédio para curar as pessoas. Nós somos essas árvores plantadas junto aos ribeiros de águas. E o pronome todos os meses, todos os anos, fala de totalidade, fala de plenitude. Deus é um Deus de totalidade, Deus é um Deus de plenitude, irmão. Deus não nos ofereceu para nós, não ofereceu para nós uma graça parcelada, sabe, uma graça fragmentada. A graça dele é completa, é plena, e nós precisamos transmitir essas verdades. E aqui nós vemos o poder do alcance da graça. Ela é total, ela é absoluta. A graça, quando pega um pecador, quando ela alcança um pecador, ela transforma esse pecador em um justo servo do Senhor. Ele pega a graça quando alcança, sabe, aquele que é profano no pecado, ela o transforma num homem santo, num homem, sabe, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Essa é a totalidade da água, das águas ou da graça. E a Bíblia nos ensina que aqueles que são árvores banhados pelo rio de Deus são árvores frutíferas. Deus nos chamou para florescermos, irmãos. E Ele vai falar de uma floração que não é sazonal, não é cíclica. A natureza, ela lida com a sazonalidade, com a ciclicidade. As árvores não frutificam o ano inteiro, mas a Bíblia diz que aqueles que estão regados pela graça de Deus, até no deserto floresce. Até na luta mais intensa, no verão de 60 graus do deserto e no frio mais intenso do Polo Norte, essa árvore continua a dar frutos. E a Bíblia diz que o fruto dela alimenta as nações e as folhas dela servem de remédio. Como está a sua frutificação? Como você está no lugar onde Deus te plantou, alimentando, curando? Porque para vivermos essa realidade, precisamos entender que nós precisamos estar fluindo na graça de Deus. Que nós possamos viver e não esperar o tempo favorável, as mudanças de estações, para vivermos o melhor de Deus. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, eu queria que você agora fechasse os seus olhos. Quem sabe você entrou aqui, sabe, e o desânimo é uma realidade que já invadiu o teu interior. Quem sabe você tem ouvido a palavra desista. Desista do seu ministério. Desista da sua liderança. Desista do seu casamento. Desista do seu chamado. Desista de ir para a igreja. Desista. Sabe, mas Deus está nos chamando a um tempo de levante, a um tempo, sabe, de renovação de forças. Lembre-se, Deus não está limitado às situações do momento. Ele quer que você erga os olhos aos céus e diga: eu não vou parar, porque a minha vida não depende apenas de mim. A vida daqueles que estão na minha casa, a vida da minha família, a vida do meu esposo, precisa que eu permaneça nele. O milagre está em permanecermos e em florescermos no Senhor. O rio de Deus flui apesar de nós. Nós não somos merecedores, mas a sua graça e o seu favor nos alcança. E em todo lugar por onde esse rio passar, haverá tipos de peixes, de animais. E o rio fará com que as águas do Mar Morto
fiquem boas e trará vida por onde passar. Deus nos chama a levar vida para o lugar de morte. Deus nos chama a cooperar com Ele nessa atuação de vida que Ele está realizando no mundo. E hoje o Senhor nos chama a esse convite. Hoje Ele nos faz esse convite. Se move em direção a Deus.